seja bem-vindo à nossa sexta aula ao vivo da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1. Bom, eu sou a professora Rebeca e nesta aula, dando continuidade aos assuntos que nós viemos trabalhando nas aulas anteriores, nós vamos trabalhar com algumas técnicas de integração. Então, vejam, na aula passada nós vimos que derivação e integração são processos inversos, né? E aí nós vimos ali que a motivação do cálculo integral veio do problema da área, encontrar a área abaixo de uma curva em um intervalo estabelecido. E aí a gente foi lá no GeoGebra, plotou alguns gráficos de umas funções, delimitou ali a nossa área de interesse e encontramos, né, vimos que é possível ele fazer este cálculo automático daquela área de interesse. Bom, encontrar a primitiva, né, de uma integral indefinida, de modo geral, é bem mais complexo do que encontrar a derivada de uma função. E para isso a gente precisa aqui conhecer algumas técnicas de integração que vão facilitar o nosso cálculo, como a integração por substituição, integração por partes, integração por frações parciais e substituição trigonométrica, tá? Então, nós vamos começar aqui com a integração por substituição, tá? A integração por substituição, ela sempre vai ser utilizada quando nós tivermos uma função composta, né? Então, vamos lá lembrar lá da nossa aula de derivadas, que se nós temos uma função composta, como é que eu vou encontrar a derivada dessa função? Por meio da regra da cadeia, tá? E aí, como é que eu faço, né, essa integral aqui? Bom, essa integral aqui nada mais é do que f de g de x mais a constante c de integração, tá? E para eu poder fazer esse passo, né, dessa integral aqui para esta resolução, nós precisamos fazer uma mudança de variáveis. Então, por isso que a gente vai chamar aqui esse processo de integração por substituição. Eu vou substituir ali uma parcela do meu integrando por uma nova variável que a gente vai chamar de u, tá? Então, nós vamos calcular esta integral aqui, integral de f' de g de x multiplicada por g' de x, como sendo a integral de f de u du, em que u nada mais é do que g de x, tá? Então, olhando aqui pode parecer complexo, mas nos exemplos vocês vão ver que é simples, né? Então, olha lá, eu tenho aqui a integral de 2x que está multiplicando o exponencial de x ao quadrado, tá? Bom, isso daqui não é tabelado, né? Então, vou precisar utilizar uma técnica para desenvolver este cálculo. O que nós vamos fazer aqui? Vamos utilizar a integração por substituição. Eu vou chamar de u uma parcelinha aqui do meu integrando esse x ao quadrado, tá? E aí, quem que é a derivada de u? Vamos lá, lembrar que a derivada de x ao quadrado é 2x dx, tá? Então, já fiz aqui, já chamei, né, de u x ao quadrado, já encontrei a minha derivada. Eu volto aqui na minha integral e olha lá o que eu vou fazer. Exponencial de x ao quadrado, quem que é x ao quadrado? U. Então, eu vou ter 2x que multiplica exponencial de u dx, tá? Agora, olha lá um ponto importante, pessoal. Vou pegar aqui uma cor diferente, né, para fazer um destaque. Quem que é 2x dx? 2x dx é du, tá? Então, olha lá, dx, né, fazendo aqui um rearranjo, eu tenho exponencial de u, 2x dx. E eu já sei que 2x dx é du, tá? Então, vou reescrever aqui exponencial de u du, tá? E agora eu cheguei numa parte que é fácil de ser resolvida. Por quê? Porque integral do exponencial é tabelado. Lembra lá que eu destaquei para vocês na aula passada? Essa integral aqui nada mais é do que o próprio exponencial
da minha variável, né, nesse caso u, então exponencial de u, mais uma constante c de integração, tá? Bom, então aqui eu finalizo o meu cálculo. Integral de exponencial de u é exponencial de u mais constante c, tá? Só que vejam que lá no meu enunciado eu tinha a minha função em função de x, né? Então, agora eu preciso retornar quem era a minha variável u. Lembra lá, quem que eu chamei de u? U é igual a x ao quadrado, então eu volto aqui onde eu tenho u, substituo x ao quadrado. Então, vamos concluir aqui que a nossa resposta procurada, né? Exponencial de x ao quadrado mais constante c, ok? Vamos ver mais um exemplo? Integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx, tá? Então, vamos lá. Vou procurar aqui por algo, uma parcela aqui da minha função para chamar de u, né? Eu vou chamar de x à quarta mais 2, tá? Então, olha lá. U é igual a x à quarta mais 2, tá? Quem que é du? Du é derivada de x à quarta. Lembra lá, o 4 desce, 4x, tiro uma unidade do meu expoente. Então, 4 menos 1, 3, tá? Mais derivada de 2, derivada da constante, 0, tá? Então, du é igual a 4x ao cubo dx, tá? Beleza, então vamos aqui para a nossa integral para reescrever ela. Integral de x ao cubo, cosseno, x à quarta mais 2 eu chamei de u, então cosseno de u dx, tá? Beleza, olha lá o que a gente tem aqui agora, pessoal. Eu tenho x ao cubo e dx, tá? Dentro do meu integrando, né? E eu disse que du é 4x ao cubo dx, né? Se eu fizer aqui uma manipulação, tá? Ou seja, se eu passar o 4 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, eu encontro exatamente x ao cubo dx, né? Que esse é o meu interesse, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Du sobre 4 será igual a x ao cubo dx, tá? Então, reescrevendo aqui, só para ficar claro, nós temos aqui a integral de cosseno de u, x ao cubo dx, tá? E aí, considerando que x ao cubo dx é du sobre 4, teremos integral de cosseno de u, du sobre 4, tá? Esse 1/4 eu vou passar para fora da minha integral. Lembra lá que a gente viu na semana passada que a constante sempre sai para fora da integral, tá? Então, passando 1/4 para fora, eu terei 1/4 integral de cosseno de u du, tá? E aí, pessoal, quem que é a integral de cosseno? Integral de cosseno a gente já conhece, ela é tabelada, né? Integral de cosseno é seno, tá? Então, teremos aqui 1/4 que multiplica seno de u mais a constante c de integração, tá? Não se esqueçam de adicionar a constante de integração, porque estamos trabalhando com uma integral indefinida, sem limite de integração, tá? Bom, beleza, só que eu não quero a minha resposta em termos de u, eu quero em termos de x, né? Então, eu volto aqui, quem que eu chamei de u? U é x ao quarta mais 2, né? Então, vou passar aqui para o lado só para a gente finalizar. 1/4 seno de x à quarta mais 2, mais a constante c de integração, é aqui a nossa resposta, ok? Bom, pessoal, então até o momento nós trabalhamos com a integração indefinida por substituição. Então, eu utilizei a técnica da substituição, chamei a minha parcela difícil de ser resolvida por u, né, uma nova variável, e aí a gente conseguiu resolver.
Só que ali eu não tinha limite de integração, né? O que acontece se eu tiver limite de integração? Se eu estiver trabalhando com uma integral definida? Bom, neste caso, tá? Quando eu tenho limite de integração, vão existir dois métodos que nós podemos adotar. E eu vou resolver o mesmo exercício por meio destes dois métodos, para deixar claro como é que a gente vai fazer este processo, ok? Então, olha lá. Primeiro, né, eu quero resolver aqui a integral de 1 até 2 de 2x que multiplica x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo dx, tá? Bom, primeiro método que a gente vai utilizar aqui eu vou resolver normalmente essa integral considerando ela uma integral indefinida. Não vou lembrar aqui que agora eu tenho limite de integração, tá? Então, eu vou resolver exatamente como nós fizemos no exercício anterior, tá? E aí, no final, eu substituo os meus limites de integração, tá? Então, vamos ver aqui como que isso vai acontecer. Então, olha lá. Eu quero encontrar a integral indefinida de 2x que multiplica x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo dx, tá? Quem que eu vou chamar de u? Vou chamar de u a minha parte difícil de resolver, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1, tá? Então, u é igual a x ao quadrado mais 1, tá? Quem que é du? Derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de 1, derivada da constante, 0, mais 0 dx, tá? Então, du é igual a 2x dx, tá? Beleza, então agora eu volto aqui na minha integral, olha lá, eu tenho 2x, que vai multiplicar x ao quadrado mais 1, chamei de u, ao cubo dx, tá? E aí, percebam que eu chamei de 2x dx du, tá? Então, só para reescrever aqui, temos a integral de u ao cubo, que multiplica 2x dx, né? E essa parcela aqui é o nosso du, tá? Então, integral de u ao cubo du, tá? Essa é fácil de resolver, né? Integral de u ao cubo du nada mais é do que u à quarta sobre 4. Lembra lá que a gente vai adicionar uma unidade no expoente dividido pelo n mais 1, né? Então, 3 mais 1, tá? Mais a constante c de integração. Beleza, então eu cheguei em u elevado a 4, que divide 4, mais a constante c, certo? Bom, mas eu não quero a minha resposta em termos de u, né? Preciso voltar quem eu chamei de u. X ao quadrado mais 1. Então, x ao quadrado mais 1 elevado a 4, que divide 4 mais a constante c, tá? Bom, se eu estivesse aqui trabalhando com uma integral indefinida, então, terminaria aqui o meu exercício, né? No entanto, aqui eu estou trabalhando com limites de integração definidos, tá? Quero a integral de 1 até 2, né? Então, o que eu faço agora, pessoal? Considerando x ao quadrado mais 1 elevado a 4, que divide 4, eu calculo meu limite de integração, onde eu tenho x, eu substituo por 1 e por 2, né? Então, olha lá, o que vai acontecer? Só reescrevendo aqui, tínhamos encontrado x ao quadrado mais 1 elevado a 4 sobre 4, e eu vou calcular no limite de integração de 1 até 2, tá? Então, teremos aqui 2 ao quadrado mais 1 elevado a 4 sobre 4, menos o limite inferior. 1 ao quadrado mais 1 sobre 4 elevado a 4, tá? Então, olha lá, 2 ao quadrado, 4, mais 1 elevado a 4 sobre 4, menos 1 ao quadrado, 1, mais 1, dividido por 4 elevado a 4, né? Vou continuar aqui ao lado, então, 5 à quarta sobre 4, menos 2 à quarta sobre 4, tá? 5 à quarta sobre 4 é 625 sobre 4, menos 2 à quarta, 16 sobre 4, tá? E aí,
625 menos 16, vejam que aqui o meu denominador comum é 4, né? 609, tá? Então, 609 sobre 4 é aqui a nossa resposta, tá? Bom, pessoal, então a gente viu ali um método que consiste em eu desenvolver os meus cálculos considerando uma integral indefinida e depois substituir os limites de integração em x, tá? Bom, agora a gente vai conhecer o segundo método que é utilizado na integração definida por substituição, que consiste em fazer a substituição da parte difícil da integral por uma nova variável e encontrar novos limites de integração, tá? Então, olha lá, nós chamamos de u x ao quadrado mais 1, tá? Vejam que eu trouxe exatamente o mesmo exercício para demonstrar para vocês que o mesmo exercício pode ser resolvido por dois métodos diferentes, tá? Ambos vão resultar na mesma resultado final, tá? Então, ambos estão corretos, você pode escolher aquele método que você julga mais simples, tá? Então, a gente já chamou o du de 2x dx, tá? E aí, nós tínhamos aqui a integral de u ao cubo du, tá? Nesse método 2, nós precisamos encontrar novos limites de integração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de u inferior, tá? Meu limite de integração inferior. Ele será dado x ao quadrado mais 1. Quem que é meu limite inferior? 1. Então, onde eu tenho x, eu substituo 1. Ou seja, 1 ao quadrado mais 1, tá? Então, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Tá? Então, meu novo limite de integração, olha lá, 2, tá? E aí, qual que é meu limite superior de integração? Ó, o superior. 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Tá? Então, olha lá que interessante, pessoal. Eu troquei os meus limites de integração. Antes, quando eu ia calcular com relação a x, era 1 e 2. Agora que eu estou calculando com relação a u, 2 e 5, tá? E aí, agora eu resolvo normalmente essa integral definida. Qual que é a integral de u ao cubo? U à quarta sobre 4, cujos limites de integração variam de 2 até 5, tá? Então, substituindo aqui o nosso limite de integração superior, 5 à quarta sobre 4, menos o limite de integração inferior, 2 à quarta sobre 4. Bom, então percebam, 5 à quarta nós já encontramos 625 sobre 4, menos 2 à quarta sobre 4, 16 sobre 4, já sabemos que isso será 609 sobre 4, tá? Então, exatamente o mesmo resultado, pessoal. Mesmo exercício, integração definida por substituição, resolvida por dois métodos diferentes, tá? Então, só para recapitular, olha lá. No método 1, o que a gente fez? Nós resolvemos a integral considerando ela como indefinida, deixamos de lado os limites de integração, e aí, depois que eu voltei quem era x, eu calculei o limite de integração em x, tá? No segundo método, eu faço a substituição da parcela difícil por uma nova variável u e calculo novos limites de integração inferior e superior, considerando quem eu chamei de u. Chamei de u x ao quadrado mais 1. Então, quem que era meu limite inferior? 1. 1 ao quadrado mais 1, né? Encontrei o novo limite, 2, tá? Encontro o meu limite superior e aí resolvo essa nova integral aqui em termos de u e encontro o seu valor numérico. Eu não volto mais quem é x, tá? Então, trouxe essas duas formas para vocês terem ciência das duas possibilidades que existem para desenvolver este cálculo. E aí vocês podem sempre adotar o método que vocês julgarem mais simples, ok? Bom, pessoal, falando agora sobre a integração por partes, uma outra técnica de integração que nós veremos na aula de hoje,
ela é utilizada quando nós temos o produto de duas funções, tá? Então, olha lá. Considerando o produto de f de x, g de x, já vimos nas aulas anteriores que a derivada deste produto nada mais é do que f' de x, g de x, mais f de x que multiplica g' de x, tá? Se eu integrar aqui ambos os lados, o que eu vou ter? Que a integral da derivada de f de x, g de x dx será igual à integral de f' de x, g de x dx, mais a integral de f de x, g' de x dx, tá? Considerando que essa parcela aqui vai resultar em f de x, g de x, então, rearranjando esses termos, nós concluímos que a integral de f' de x, g de x dx será igual a f de x, g de x, menos a integral de f de x, g' de x dx, tá? Uma outra forma de vocês recordarem da integração por partes é lembrando que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, tá? Então, uma outra forma de vocês se recordarem dessa expressão que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, ou vocês vão utilizar essa expressão, ou, de uma maneira mais simples, né, lembrar que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para ficar mais claro como é que a gente vai utilizar a integração por partes, tá? Então, eu quero encontrar a integral de x que multiplica cosseno de x dx. Vejam que aqui eu tenho uma multiplicação de funções dentro do meu integrando, né? E essa integral aqui, ela não é tabelada, não tem o meu resultado de uma maneira fácil. Então, vou ter que utilizar, vou ter que recorrer à integração por partes, tá? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Lembra lá que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, tá? Então, eu vou chamar de u x, tá? Então, olha lá. U é igual a x. Quem que é du? Du é igual a dx, tá? E aí, eu vou chamar de dv cosseno de x dx. Então, dv é igual a cosseno de x dx. E aí, se dv é cosseno de x dx, quem que é v, pessoal? V é seno de x, tá? Então, eu tenho todo mundo que eu preciso para substituir aqui em o v menos a integral de v du, tá? Então, olha lá, nós vamos dizer que a integral de x cosseno de x dx será igual a u, quem que é u? X, que multiplica v, seno de x, menos a integral de v, quem que é v? Seno de x, e quem que é du? Dx, tá? Então, vejam que eu apenas fui substituindo aqui quem que é u, quem que é v, quem que é v e quem que é du, tá? Então, x seno x menos integral de seno de x dx. Pessoal, essa integral aqui, ela é tabelada, tá? Se vocês forem lá na tabelinha da unidade 5, vocês vão se recordar que a integral de seno de x é menos cosseno de x, mas não se esqueçam lá, ó, constante de integração, porque não tem limites de integração, tá? Então, x seno x mais cosseno de x mais constante de integração c é aqui a nossa resposta, é a integral de x cosseno de x dx, tá? Vamos ver mais um exemplo? Aqui, pessoal, eu tenho a integral de x ao quadrado exponencial de x dx, tá? Tenho também uma multiplicação, se encaixa aqui no formato u dv igual a uv menos a integral de v du, tá? Então, quem que eu vou chamar de u? Eu vou chamar de u x ao quadrado.
tá? E aí, du, quem que é du? 2x dx. E aí, quem que é dv? dv é igual a exponencial de x dx. Se dv é exponencial de x dx, então v é igual a exponencial de x, tá? Então, reescrevendo aqui, ó, a integral de x ao quadrado exponencial de x dx será igual a u vezes v, x ao quadrado vezes exponencial de x, menos a integral de v exponencial de x du, 2x dx, tá? Atenção, pessoal, olha lá, o que vai acontecer? X ao quadrado exponencial de x, menos 2 é uma constante, vai sair lá para fora, ó, menos 2, integral de exponencial de x, que multiplica x dx. Eu trouxe esse exercício de propósito para mostrar para vocês que a integral de exponencial de x vezes x dx, ela também vai requerer uma nova integração por partes, tá? Então, vou grifar aqui para vocês e a gente vai fazer novamente esse mesmo processo para essa integral aqui, tá? Isso pode acontecer e é bem comum, tá? Então, olha lá, a gente vai chamar de u. Quem que vai ser u? X du dx, dv exponencial de x dx, tá? E v exponencial de x, né? Então, eu vou destacar aqui, pessoal, essa parcelinha que a gente vai fazer a integração por partes. E lembra lá que eu preciso, na minha resposta, né, copiar o que a gente já encontrou, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado exponencial de x menos 2, que vai multiplicar, olha lá, uv x exponencial de x menos a integral de v exponencial de x du. du é dx, tá? Então, lembra lá que essa parte aqui que eu destaquei é essa daqui, tá? Então, vamos lá. X ao quadrado exponencial de x menos 2 que multiplica x exponencial de x, tá? Menos, qual que é a integral de exponencial de x, pessoal? Exponencial de x, né? Como eu tenho aqui o menos, ó, já vou fazer direto essa parte, menos com menos é mais, tá? Então, aqui eu tenho mais 2 exponencial de x, e não vamos nos esquecer de adicionar a constante de integração c, tá? Então, concluímos aqui que a nossa resposta procurada, x ao quadrado exponencial de x, menos 2x exponencial de x, mais 2 exponencial de x mais c, tá? Posso terminar aqui, ou eu posso também, ó, vou colocar aqui ou colocar em evidência o termo comum, que é o exponencial de x, tá? Então, colocando aqui exponencial de x em evidência, x ao quadrado menos 2x mais 2 mais a constante c, tá? Ambas essas respostas estão corretas. Aqui colocando exponencial de x em evidência e aqui deixando ele em todos os termos, ok? Pessoal, para fechar aqui essa parte de integração por partes, eu queria trazer aqui um exercício com limites de integração, tá? Só para vocês verem como é que é resolvido esse tipo de exercício. Não tem nenhum segredo aqui, tá? A gente vai resolver normalmente aqui a integração por partes e aí depois substituir o limite de integração, tá? Então, lembra lá que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, tá? Então, eu vou chamar de u. Quem que eu vou chamar de u aqui? X, igual a gente fez no exercício anterior, tá? du é dx. dv é igual a exponencial de x dx e v exponencial de x, tá? Então, vou escrever aqui, ó, que a integral de 0 até 1
de x exponencial de x dx será igual a u vezes v, olha lá, u exponencial de x, que será calculado no limite de integração de 0 até 1, tá? Menos a integral de 0 até 1 de v du, exponencial de x dx, tá? Então, teremos aqui, ó, já posso substituir os limites de integração, né? Mas a gente vai fazer isso no final, tá? Então, teremos x exponencial de x, que será calculado de 0 até 1, menos, qual que é a integral de exponencial de x dx, pessoal? Exponencial de x calculado de 0 até 1, tá? Então, substituindo os nossos limites de integração em x, teremos 1 exponencial de 1 menos 0, tá? Quando eu substituir aqui o 0 no lugar do x, eu vou zerar. Menos, olha lá, exponencial de 1 menos exponencial de 0, tá? Então, aqui eu terei exponencial de 1 menos exponencial de 1. Cuidado aqui com o jogo de sinal, menos com menos é mais. E o que é exponencial de 0, pessoal? Se você jogar na calculadora, exponencial de 0 é 1, tá? Então, exponencial de 1 menos exponencial de 1, mais 1. Então, nosso resultado aqui igual a 1, ok? Bom, pessoal, vamos agora para a terceira técnica de integração que veremos aqui na nossa aula, que é a substituição trigonométrica, tá? Então, vejam, sempre que nós tivermos no nosso integrando algum destes três casos, então nós vamos fazer uma substituição trigonométrica, tá? Então, caso 1, se você tiver lá no seu integrando a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, você vai utilizar x igual a seno de θ. Se você tiver lá no seu integrando raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, você vai utilizar x igual a tangente de θ. E terceiro caso, se você tiver raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, você vai utilizar x é igual a secante de θ, tá? Então, salvem aqui essa tabelinha, né? Vou demonstrar aqui um exemplo para vocês, mas é sempre importante vocês tê-la à mão, ok? Bom, então olha lá nosso exemplo. Eu tenho aqui a integral da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, que divide x ao quadrado dx, tá? Então, voltando aqui, pessoal, olha lá qual que é o nosso caso. Nós vamos cair aqui no primeiro caso, tá? Então, eu tenho ali 9 menos x ao quadrado dentro da raiz quadrada, tá? Então, meu A, quem que é meu A? Meu A, ali naquele caso, é igual a 3, tá? Então, olha lá, a ao quadrado menos x ao quadrado, né? Então, nesse caso, o meu A é um número que, quando elevado ao quadrado, resulta em 9, né? Então, A igual a 3, beleza? Voltando aqui, ó, nós vamos utilizar a substituição x igual a seno de θ, ou seja, x é igual a 3 seno de θ, tá? Se x é igual a 3 seno de θ, quem que é dx? dx é 3 cosseno de θ dθ, tá? Bom, se eu substituir ali, ó, 3 seno de θ no lugar do x dentro da minha raiz quadrada, olha lá o que vai acontecer. Eu vou ter a raiz quadrada de 9 menos 3 seno de θ ao quadrado, que será igual à raiz quadrada de 9 menos 9 seno ao quadrado de θ, tá? Então, veja que eu estou aqui elevando esse termo ao quadrado, né? E aí, a gente vai utilizar aqui uma identidade trigonométrica que me diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? E aí, quando eu faço uma manipulação, eu obtenho raiz quadrada de 9 cosseno ao quadrado de θ, tá? Extraindo a raiz quadrada de 9 cosseno ao quadrado de θ, eu vou obter 3 cosseno de θ, tá? Então, só para voltar aqui, ó, a gente vai utilizar x é igual a seno de θ para obter
a cosseno de θ, tá? Que é exatamente o que nós obtivemos aqui. Então, eu demonstrei o passo que será tomado, mas vocês podem ali utilizar diretamente a tabelinha, tá? Bom, e aí agora, então, eu já sei, né, a substituição que eu vou fazer, a integral da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, que divide x ao quadrado dx, será a integral de 3 cosseno de θ, que divide 9 seno ao quadrado de θ, tá? Por que 9 seno ao quadrado de θ? Porque a gente disse que x é 3 seno de θ, tá? Se aqui no meu integrando eu tenho x ao quadrado, basta tirar aqui o quadrado, né? Quadrado de 3 seno de θ é 9 seno ao quadrado de θ, tá? Vezes 3 cosseno de θ dθ, tá? Por que 3 cosseno de θ dθ? Esse é o nosso dx que a gente encontrou ali anteriormente, tá? Então, apenas substituindo ali os termos que nós já encontramos, nós obtemos integral de 3 cosseno de θ, que divide 9 seno ao quadrado de θ, multiplicado por 3 cosseno de θ dθ, tá? Eu vou fazer aqui essa multiplicação de 3 cosseno de θ dθ por 3 cosseno de θ, tal que eu chegue em integral de 9 cosseno ao quadrado de θ, que divide 9 seno ao quadrado de θ dθ, tá? Bom, 9 com 9 a gente vai simplificar, e aí a integral de cosseno ao quadrado de θ, que divide seno ao quadrado de θ dθ, nada mais é do que a integral de cotangente ao quadrado de θ dθ. Então, integral de cotangente ao quadrado de θ dθ, e aí agora, para cotangente ao quadrado de θ, eu utilizo uma outra identidade trigonométrica, cossecante ao quadrado de θ menos 1, tá? E aí a gente vai integrar. Integral de cossecante ao quadrado de θ dθ menos a integral de 1 dθ, tá? Fazendo isso, pessoal, nós vamos encontrar menos cotangente de θ menos θ mais uma constante c de integração, tá? Bom, só que eu não quero o meu resultado em termos de θ, né? Eu preciso voltar lá e o meu resultado deve estar em termos de x, tá? Então, vamos aqui observar o mesmo triângulo que a gente tinha lá na tabelinha das substituições trigonométricas. Eu tenho aqui um triângulo, tá? Tenho aqui o meu ângulo θ, a minha hipotenusa 3, o meu cateto oposto x, cateto adjacente, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, o comprimento do lado adjacente, né, como eu disse, é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Dessa forma, cotangente de θ será igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, que divide x, tá? Então, esse terminho aqui será raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x, tá? E ainda, como seno de θ é x sobre 3, temos que θ será seno a menos 1 de x sobre 3, tá? Então, de x sobre 3, tá? Dessa forma, eu posso reescrever aqui este resultado como sendo menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x, menos seno a menos 1 de x sobre 3, mais constante de integração c, e aí essa é a nossa resposta, ok? Bom, pessoal, para finalizar aqui a aula, a gente vai falar das frações parciais, tá? Então, a decomposição em frações parciais consiste em nós pegarmos uma função que é dada pela razão de dois polinômios e decompô-la em uma outra expressão racional que vai ser mais simples, de forma que, combinadas, elas vão resgatar a expressão racional original, né, anterior, tá? Então, essa tabelinha que vocês têm lá no livro de vocês, ela traz
né, a relação entre o fator que se encontra no denominador e a expansão em frações parciais correspondentes, tá? Então, vejam, se você tiver lá no seu denominador ax mais b, qual que é o termo que você vai utilizar na decomposição em fração parcial? A que divide ax mais b, tá? Se lá no seu denominador você tiver ax mais b elevado a k, qual é o termo que você vai utilizar na decomposição em fração parcial? A1 que divide ax mais b, mais A2 que divide ax mais b ao quadrado, mais tananã, mais AK que divide ax mais b elevado a k, tá? Se lá no denominador você tiver ax ao quadrado mais bx mais c, então seu termo na decomposição, ax mais b que divide ax ao quadrado mais bx mais c. E se você tiver no denominador ax ao quadrado mais bx mais c elevado a k, o termo a1x mais b1, que divide ax ao quadrado mais bx mais c, mais a2x mais b, que divide ax ao quadrado mais bx mais c ao quadrado, mais tananã, mais um akx mais bk, que divide ax ao quadrado mais bx mais c elevado a k, tá? É importante destacar aqui, né, que esse k ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, vai depender aqui da potência que vocês estão trabalhando, ok? Bom, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho integral de 2x mais 3, que divide x ao quadrado mais x menos 6 dx, tá? Então, esse tipo aqui de integral, ela não é tabelada, né? A gente tem uma função racional que vai ser resolvida por uma decomposição em frações parciais, utilizando ali o conceito que a gente viu na tabela anterior, tá? Então, vou pegar aqui esse meu denominador, x ao quadrado mais x menos 6, e eu sei que ele pode ser reescrito como sendo x mais 3, que multiplica x menos 2, tá? Só para tirar a prova aqui, olha lá, x que multiplica x, x ao quadrado, x que multiplica menos 2x, 3 que multiplica x mais 3x, 3 que multiplica menos 2, menos 6, tá? Então, x ao quadrado mais x menos 6, né? Exatamente o que nós temos aqui, prova de que está correto. Então, vou reescrever como sendo x mais 3, que multiplica x menos 2, certo? E aí, feito isso, então, eu posso dizer que 2x mais 3, que divide x ao quadrado, mais x menos 6, nada mais é do que 2x mais 3, que divide x mais 3, que multiplica x menos 2, tá? Bom, feito isso, a gente vai utilizar lá a nossa tabelinha, tá? Então, eu tenho um determinado A que está sendo dividido por x mais 3 e um determinado B que está sendo dividido por x menos 2, tá? Então, olha lá, pessoal. Aqui, né, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Então, a gente vai fazer x mais 3, que multiplica x menos 2, tá? Então, eu terei A, que multiplica x menos 2, mais B, que multiplica x mais 3, tá? Desenvolvendo, teremos AX menos 2A mais BX mais 3, que divide x mais 3, x menos 2, tá? Bom, e aí isso é igual a 2x mais 3, que divide x mais 3, x menos 2, tá? O nosso denominador agora está igual, e aí eu posso dizer, então, que 2x mais 3 é igual a A mais B x, tá? Opa, aqui tem um B, né? Menos 2A mais 3B.
tá? E aí, a partir daqui, eu consigo ir para um sistema, né? O que a gente vai dizer? Que A mais B é igual a 2 e que menos 2A mais 3B é igual a 3, tá? E aí eu vou resolver esse sistema para encontrar quem é A e quem é B, tá? Então, uma forma simples aqui, ó, é multiplicar a primeira equação por 2, né? Então, teremos 2A mais 2B igual a 4, menos 2A mais 3B igual a 3, tá? Então, somando, utilizando o método da adição, terei 5B igual a 7, B igual a 7 sobre 5, tá? E aí, substituindo aqui, ó, quem é B? A mais 7 sobre 5 igual a 2. A é igual a 2 menos 7 sobre 5. A é igual a 5, ó, denominador. 5 vezes 2, 10, menos 7. A é igual a 3 sobre 5, tá? Então, A igual a 3 sobre 5, B igual a 7 sobre 5. Volto lá, ó. Substituo aqui quem é A e quem é B, certo? Feito isso, pessoal, olha lá o que vai acontecer. Bom, eu vou reescrever a minha integral, tá? Lembra lá que eu tinha A mais B, tá? A dividido por x mais 3 e B dividido por x menos 2, tá? Então, o meu A, 3 sobre 5, né? 1 sobre x mais 3, quero calcular aqui essa integral, mais a integral de 7 sobre 5, que é o nosso B, tá? 1 sobre x menos 2 dx, tá? Essas constantes nós vamos tirar para fora da integral, tal que teremos 3 sobre 5, integral de 1 sobre x mais 3 dx, mais 7 sobre 5, integral de 1 sobre x menos 2 dx, tá? Pessoal, essas duas integrais aqui, ó, integral de 1 sobre x mais 3, integral de 1 sobre x menos 2, ela será resolvida pela integração por substituição, tá? Então, aqui, ó, eu vou chamar de U é igual a x mais 3, du é igual a dx, tá? E aí, aqui eu terei, então, 3 sobre 5, integral de 1 sobre U du, tá? Mais essa parcelinha aqui, eu vou chamar U é igual a x menos 2, du igual a dx, tá? Então, mais 7 sobre 5, integral de 1 sobre U du, tá? E aí, vamos resolver, né? Integral de 1 sobre U du é ln de U, tá? Então, teremos aqui, ó, 3 sobre 5 ln de U, mais 7 sobre 5 ln de U, mais uma constante C, tá? Na verdade, o correto aqui era a gente chamar de U1 e U2, né? Então, aqui o 1 e o 2, só para a gente não confundir, tá? E aí, agora a gente volta, né? Quem era aqui o 1 e o 2, tá? Então, 3 sobre 5 ln de x mais 3, mais 7 sobre 5 ln de x menos 2, mais uma constante c de integração. E aí, essa é a resposta da integral 2x mais 3, que divide x ao quadrado mais x menos 6 dx. Ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma excelente noite para vocês e até mais.